Vamos lá resolver a nossa lista de exercícios de R e Python, tá? Vamos para a questão 1. Considere o código escrito em Python. VEC, né, é igual a I acrescido somado mais 10, né, para o I, ele tem essa definição aqui, ó. Um range de 5. A função range, tá? Ela vai criar 5 elementos, uma sequência com 5 elementos. Ele cria uma sequência com 5 elementos. E toda sequência, por padrão, começa em 0. Ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. Olha só que bacana. Vamos abrir aqui o whiteboard. Ó, por definição, se você coloca só um elemento, range, e aqui no caso estava, e lá no caso estava 5, né? Range, e no caso estava 5. Então, ele vai parar no quinto elemento. Agora, se você quiser ser mais específico, você pode colocar o início, tá? Por exemplo, começar em 1. Por padrão, ele está definido com início em 0. Você pode definir a parada, próximo termo, você para em 4. E você pode definir no salto, ou seja, de 2 em 2, de 3 em 3, tá? O salto é definido como 1, por padrão, né? Um elemento e um elemento, tá bom? E como é que ficaria se eu fosse escrever esse range com essas definições? Seria a função range, né? E aí eu tenho o início, vou iniciar em 0, vou parar aqui nesse caso, né? No quinto elemento, e vou ter um salto de 1. Seria outra forma de escrever essa mesma coisinha aqui de baixo, tá bom? E aí, dito isso, né, a gente tem que ler a programação como se fosse uma frase, como se fosse realmente uma linguagem. Afinal, é uma linguagem de programação. O valor da variável VEC após a execução do código é... Bom, isso aqui ele vai fazer num loop contínuo, tá? Até chegar aos 5 elementos. Ele vai somar o I1 mais 10, vai somar o I2 mais 10 e assim por diante. Beleza? Quem é o I1? É o primeiro termo da sequência. Aqui temos o I1, aqui temos o I2, o I3, o I4 e o I5. Ou seja, é 10 mais 0, depois 10 mais 1, depois 10 mais 2 e assim por diante. Então, ou seja, 10 mais 0, 10. 10 mais 1, 11. 10 mais 2, 12. 10 mais 3, 13. 10 mais 14, 14. E após a execução, né, o valor da variável VEC após a execução do código é 10, 11, 12, 13, 14. Item corretíssimo, tá bom? Tranquilinho, mamão com açúcar, né? Vamos pro próximo? Olha só, tem uma referência, na questão 4 você vai entender melhor isso daqui, tá? Mas grave essa informação. A forma de uma função na linguagem Python é def. Def vem de definir. Você está definindo uma função. E aí é que o próprio nome diz, def function name, né? Nome da função, e o argumento. Quais são as especificações? Que especificações? Por exemplo, essa daqui, ó, i em range de 5, né? Cria uma sequência de 5 e atribua para cada i, né, um valor, beleza? Esse seria meu argumento, tá? E aqui tá certinho. Olha só, essa questão aqui, ó. Você se prepara, treina, resolve questões e quando chega na prova você cai nessa casca de banana aqui meu Deus, você decorou os códigos mais difíceis e cai numa questão dessa. Isso é inaceitável, cara, isso é inaceitável. Considere o seguinte fragmento de código-fonte escrito em Python. Você olha, pô, tá, facinho, facinho, facinho. A é igual a 3. B é igual a A vezes 2, ou seja, B é igual a A vezes 2. Então, A é igual a B, logo A é igual a 6 e B é igual a A. B é igual a 6, tá? O Python é uma linguagem inteligente. O que você escreveu por último vai ficar registrado. Se o usuário for um usuário que não presta muita atenção, ele vai acabar fazendo cagada na programação, beleza? Então, quando eu mandar executar os comandos, o resultado apresentado pelo comando print A vai ser o último resultado salvo. E quem é o último resultado salvo? 6, tá? É igual a 6. Item corretíssimo, beleza? Vamos para 4 aqui. Vamos lá. Considerando fragmentos do código em linguagem Python, olha só. Lembra a questão que eu falei? Que a gente tem def, o function name e argumento, tá? Presta atenção. A estrutura def, beleza, tá ok. Nome da função e o argumento. Esse argumento é A. E olha só,
quando você resolve questões de programação, é como se fosse um jogo dos 7 erros. Você pega uma programação qualquer e grava ela como base na tua cabeça. Lembra, sempre tem que ter 2 pontos, tá? As expressões em parênteses, o que é a função def e o que tem que vir depois. Então pega uma programação simples, decora aquilo ali como se fosse uma receita de bolo, e se estiver faltando alguma coisa, você já marca o item como errado. Por exemplo, a falta dos 2 pontos não roda a programação, tá? A falta desses 2 pontos não roda a programação, beleza? E aí, depois disso, né, ele definiu uma função, e o nome dessa função foi full. E ele vai fazer o full aplicado em A. 2 pontos, e agora eu especifico o que eu quero que ele faça com A. Return A mais A mais A. Beleza. E ele diz que B é igual a 1. O que ele vai fazer? Ele vai quando eu digitar full em A, ele vai retornar a soma do valor e a soma do valor. Se for 1, vai ser 1 mais 1 mais 1. Beleza? E aí vai ser igual a 3. Quando ele digitou full B, ele mudou o nome da variável, mas ele usou a função full. Esse A aqui é um termo genérico. Ele só usou para especificar a função. Ele fala um valor X, né? Como se fosse um X, um valor X. E quando esse X for colocado aí dentro, você vai fazer o que está escrito embaixo aqui, ó. Return A mais A mais A. Vai somar os 3 termos e vai retornar, vai me mostrar na tela. Beleza? E aí ele falou, ele especificou que a variável B é igual a 1. Ele falou que full B vai ser o quê? Vai ser igual a 3, tá? Porque é o quê? 1 mais 1 mais 1. Beleza. Aqui de novo 3, que é 1 mais 1 mais 1. E aqui a mesma coisa. Agora, olha só. O candidato está preparado e cai na casquinha de banana, mais a pegadinha mais clássica aí dentre os códigos de programação. Após a execução de todos esses termos, o valor a ser mostrado mediante o comando abaixo. Print B é igual a 3. Tá errado, não é igual a 3. Beleza? Meu Deus, professor, mas você não disse que isso, mano... Olha só o comando que ele falou. Print B. Print B. Print B. B vale quanto? B é igual a 1. Então, se eu estou escrevendo print B. Print B. B. Eu estou printando B, pelo amor de Deus, não erra isso. B é igual a 1. Tá bem aqui na sua tela, tá? Isso aqui é a função. O que a função vai fazer com B, mas o valor de B é 1. Fechou? Então, item errado, pegadinha do malandro. Vamos pro próximo. 5. Sobre a linguagem Python, é incorreto afirmar que ela suporta os paradigmas imperativo, orientado a objetos e funcional. O Python ele possui algumas características. A primeira delas é que ele é multiparadigma. Ou seja, ele suporta vários paradigmas. E um desses paradigmas é que ele é orientado a objetos. Ele é funcional. Ele é procedural. Ele é procedural. Trabalha com processos, né? Procedural. Tá? Dentre outras características. Beleza? E ele é imperativo também. Tem várias características do Python, tá? E essas são as principais aí. E o item tá errado porque ele diz que é incorreto afirmar, beleza? E não é incorreto, é correto afirmar que ele é orientado a objetos, que ele é imperativo, que ele é funcional, né? Procedural, beleza? Então, item tá errado pelo incorreto aqui, tá? Agora, olha essa aqui legal. Considere o código no Python. X vai ser igual a range 10. O tipo de variável x após a execução é uma classe list. Não, ele vai ser uma classe range, tá? Eu estou usando a função range, então a classe desse argumento vai ser range. Seria list se eu colocasse list aqui, tá? Existe sim, você vai ver que existem algumas classes, uma delas é tuplas, listas, range, tá? Nomes parecidos, mas as principais. Lista, tupla, range, né? E string, tá bom? E cada uma tem definido. Lista vai vir com o nome do comando list. Tupla vai vir com o comando de tupla e assim por diante, beleza? Range veio com o nome de range, então a classe é range, fechou? Item errado. Item errado. 7. Dada a sequência de código do Python 3, olha só que bacana, essa questão quebra bastante a cabeça.
Lembra da função range? Ela é recorrente em prova, ela é bastante cobrada. Range, eu vou criar uma sequência de 0, esse aí vai até 19. Porque é 20 elementos e não de 0 até 20, tá bom? Estou criando uma sequência com 20 elementos. E aí, agora sim, ó, ele virou uma lista. Lembra que eu falei lá na questão acima? Agora ele virou uma lista. Aí essa lista vai 0, 1, 20. Ele só mudou, até 19. Ele só mudou a classe, né? E aí ele diz que aplica em Z, né? Para Z em X, você aplica isso daqui. E aí ele manda depois, ó, tem os 2 pontos aqui depois, e ele manda printar Z. Meu Deus, que confusa essa programação. Você vai ver que é bem simplesinho. O que significa esse colchetezinho aqui? Na matemática, a gente usa o colchete para definir um intervalo. Isso você quer dizer que eu estou definindo um intervalo de 3 a 8, tá? Quero o terceiro elemento e quero o oitavo elemento, beleza? Só que lembra, o Python conta a partir do 0, tá? Então, quem é o terceiro? É 0, 1, 2, tá bom? E aí, a partir em diante, temos os nossos elementos. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, beleza? Olha só, eu gerei um comando aqui, ou fiz um esqueminha aqui, ó. Quando o intervalo está invertido, o intervalo está aberto, isso significa que não inclui um número, tá bom? Ou seja, se aqui for 3, x e 8, isso significa dizer que 3 não está incluído, mas 3,1 está incluído. Eu só quero números maiores do que x. E aqui eu só quero números menores do que 8, ou seja, de 7,999 para trás, beleza? E aqui não, aqui eu já estou incluindo 3 está dentro e o 8 está dentro, tá bom? Mas olha como o Python trabalha, presta atenção que ele se refere à quantidade de elementos que ele está contando. Aqui, ó, abrindo o Python, eu fiz aqui o comando range de 0 a 20, né? Criei uma lista, aí ele listou todos os elementos e pedi para ele printar Z de 3 a 8. Aí, ó, pegou o terceiro elemento, 4, 5, 6 e 7 dessa lista, beleza? Olha só, para Z em X, pegue os elementos dentro desse intervalo e imprima eles, me mostre na tela. E aí foi o que ele fez. 3, 4, 5, 6 e 7 são esses elementos, tá bom? Então, aqui, ó, respostas serão exibidos os números 3, 4, 5, 6 e 7. Corretíssimo, tá bom? Só lembra que a contagem começa do 0, tá bom? Elemento 0 é como se fosse o primeiro elemento. Dada a sequência de código Python, olha só, essa questão também é bacaninha. Isso aqui, em programação, significa que eu estou fazendo isso daqui, ó, x ao quadrado, tá? Vamos traduzir, para x em uma sequência, de 5. Em uma sequência de 5. Olha só, sequência de 5, lembra? 0, 1, vai até o 4. São 5 elementos. A variável Q conterá uma lista com os números 0, 1, 4, 9 e 16. Quem é o primeiro termo? 0. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E 4 ao quadrado, 16. Olha só, certinho, tá bom? 8. Questão corretíssima, corretíssima, corretíssima. Vamos continuar. E aqui agora a gente vai para as questões de R. Olha só, questões inéditas, né? R é um ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, e ele compila e roda em uma grande variedade de plataformas, Unix, Windows e Mac, tá? Item certíssimo, beleza? É uma das características do R. O R é um projeto GNU e está disponível como software livre sob os termos de licença pública geral, licença GPL, da Free Software Foundation no formulário de código-fonte. Item certíssimo também, tá bom? O R é um projeto, ele é um projeto GNU, né? É um software livre, gratuito, e a comunidade pode contribuir para o seu desenvolvimento na criação de pacotes, entre outras coisas, tá bom? E ele é principalmente usado para computação estatística e computação gráfica de dados estatísticos, mas pode ser usado para outras coisas, tá bom? Mas a função dele principal é agregar
no tratamento de bancos de dados estatísticos, beleza? O R é limitado e não pode ser estendido por meio de pacotes ou complementos. Tá errado. Quando você baixa o R, se eu tenho aqui o RStudio, olha só, vou abrir aqui o aplicativo para você observar como fica. Quando você tem um aplicativo, aqui é o RStudio, esse aqui não é o RBase, tá? O RBase é aquele código, ele vem mais ou menos na forma do Python, vem só a telinha e você executa os comandos. O R, ele é uma interface mais amigável para o usuário, né? E aqui, ó. E aqui você pode digitar os comandos. Ele tem uma saída aqui embaixo que eu posso adicionar o terminal. Tá bom? Enfim. E aqui no R é possível você instalar pacotes que estão aqui, ó. E esses pacotes vão facilitar a sua vida. Um dos pacotes que tem mais conhecidos aí é o R Markdown, tá? O R Markdown é responsável por exportar arquivos no formato PDF, no formato HTML, similar ao que faz uma aplicação chamada LaTeX. LaTeX é um programa acadêmico para você escrever textos acadêmicos com fórmulas, matemáticas e tudo mais, para que ele tenha um padrão, tá? E o R, você pode instalar esse pacote para que saia com esses padrões. Também de uma maneira mais simplificada. Você está programando o código de programação, a fórmula que está usando, beleza? E os resultados embaixo, em tabelas mais organizadas. Tem um pacote chamado ggplot2 ou ggplot, que traz gráficos dinâmicos. Você dá um play no gráfico e ele vai mudando conforme o passar dos anos, tá bom? Gráficos com a interface gráfica mais agradável, porque se você ver os gráficos padrões do R é horroroso. É a mesma coisa que você pegar um caderno, riscar uma linha e traçar uma linha reta com os pontos que dá na mesma. Então você precisa, na verdade, desses pacotes. Então o R não é limitado, ele é ilimitado quando se fala de pacotes e extensões, né? Os usuários podem criar e contribuir para esses pacotes e extensões, beleza? Agora, julgue a programação com as noções de Python em R e o código que está escrito em R. Olha só, no R você pode usar tanto o igual quanto o símbolozinho de atribuir, tá bom? Eu estou atribuindo a x esse valor e eu estou criando um vetor, né, com os elementos 3, 5 e 7 e atribuindo a y os elementos 1, 9 e 11. Isso significa que x vai ser igual a 3, 5 e 7 e y igual a 1, 9 e 11. Beleza? E aí ele falou, print x mais y. Se eu somar todos esses valores aqui, ele está falando que o seguinte resultado vai ser igual a 36. Isso aqui vai ser igual a 36. Vamos lá. Aqui, a primeira coisa que a gente vai analisar é a sintaxe da programação. A sintaxe está perfeita, está escrito tudo certinho, bacaninha. O R não tem tanta frescura com sintaxe. Mas a gente tem um problema no resultado. Olha só, ele mandou printar x mais y. E a gente sabe que são vetores com elementos de tamanhos iguais, né? Tem 3 elementos em cada vetor, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos em cada vetor, beleza? Só que eu não posso somar, agrupar tudo isso e somar. O R não trabalha assim. Ele vai somar esse primeiro termo aqui com o primeiro termo de y. Vai somar esse primeiro termo aqui com o segundo termo de y. Vai somar esse terceiro termo aqui com o terceiro termo de y. Ou seja, vai ficar 4, 5 mais 9, né? Vou botar aqui que eu estou preguiça de somar. E 7 mais 11 que dá 18. Beleza? É assim que vai ficar. 5 mais 9 dá quanto? 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 e aqui 18. E assim que vai ficar o resultado, e não 36. Isso aqui, ó, esse primeiro colchetes já, pra gente entender aqui, esse primeiro colchetes indica a linha, tá? Significa que deu só uma linha e tá na primeira linha o resultado, beleza? Tranquilinho? Então, item errado, tá? Errado porque o resultado tá errado, mas a sintaxe aqui, ó, tá bacaninha, mas o resultado tá errado, porque o R não trabalha dessa forma. Considerando a programação em Python em R, considere o item escrito em R. Beleza. Vamos atribuir a x o valor de true. Vamos atribuir a y o valor de false. Beleza. X é igual a true e y é igual a false. E ele está mandando eu printar aqui, ele está mandando eu mostrar na tela. Tá? Sempre quando você vê print é mostrar na tela. Mostrar na tela x, y. Olha só.
Se você for um cara esperto, um cara safo, você vai ver que isso aqui, ó, não existe. Ele não declarou essa variável. Ele declarou x e declarou y. Se ele quer fazer uma operação, ele tem que multiplicar aqui, ó. Tem um asterisco de vezes, x vezes y. Quer fazer uma soma? X mais y. Mas ele simplesmente declarou duas variáveis e mandou imprimir uma terceira que não existe. Logo, não tem resultado nenhum. Isso aqui vai dar erro. Beleza? Isso aqui dá erro. Não existe esse resultado. E quando a gente fala de operações lógicas, o R também não trabalha assim, multiplicando operações lógicas. Se você mandar printar X, ele vai printar true. Se você mandar printar Y, ele vai printar false. E é isso, beleza? Então, item erradinho. Isso aqui, esses dois itens foram da prova da Polícia Federal, né, de 2018, se não me engano. 14. Considere o programa a seguir escrito em R. GetWD. O que significa GetWD? Temos duas programações principais, né, escritas nesse ponto. Terá como resultado o local, caminho onde o diretório de trabalho está sendo salvo. Temos o getWD e temos o setWD. Esse WD, se você separar, ó, se você for esperto, se for um cara safo, você vai lá na prova e vai, mesmo se não ter conhecido o comando, você vai, ó, faz isso aqui, ó, tentar identificar que as palavras vêm do inglês. Get vem de obter e WD vem de work directory. Ou seja, obtenha, me mostre o caminho do meu diretório de trabalho, tá bom? Então aqui você matava a questão aqui com uma lógicazinha. Não é tão simples, lógico, de ver isso, mas se você já tem um conhecimento de programação, você vai ver que as coisas tendem a ser dessa forma. E setWD é para mim setar, para mim selecionar onde eu quero salvar essas informações. Olha só aqui, ó. Se eu colocar aqui no meu R, Viewer, Files, aqui, ó, eu vou colocar aqui Set as Working Directory. Coloquei aqui e ele colocou essa extensão aqui, só representa, tá? Porque eu coloquei direto pelo programa, mas eu poderia ter escrito a programação direto do meu aqui, ó, setwd, e aí aqui dentro eu abro parênteses, aspas, e eu vou especificar o caminho, C, dois pontos, barra, e aí eu especifico o caminho. Ele não vai identificar porque isso não existe, beleza? Esse caminho aí não existe. Mas essa é a ideia do setWD e do getWD. O get só vai se informar qual o seu diretório de trabalho atual. Deixa eu ver se eu jogar aqui, getWD, dois pontos, fecha aqui. Ele está falando que está no C dois pontos. Fechou? Que é onde eu setei. Então, item certo. 15. Olha só. Como a gente fala de banco de dados, a gente tem que ter uma informação muito importante. E qual informação é essa? É saber importar os arquivos e saber exportar os arquivos. Como é que você vai trabalhar dentro de um programa onde você não sabe nem importar? Então, uma das formas de importar arquivos é pelo programa read.table, né? Tem data.table, existem vários outros comandos, a gente depois faz uma listinha e passa bacaninha. E aí, dentro desses comandos, a gente abre parênteses e especifica, olha só, o arquivo está como... Outro ponto importante, né? Está escrito dados do meu doutorado.csv. Como ele está... Isso significa que ele está indicando que ele está trabalhando aqui, ó, no diretório atual. No diretório atual, tá bom? Quando você escreve a programação sem dar a localização exata do programa, significa que isso está dentro da pasta que você está trabalhando, que você selecionou do Windows. Se você selecionou C dois pontos, isso significa que esse arquivo tem que estar dentro do C dois pontos para que ele abra dessa forma. Se não tiver, se estiver em outra pasta, você vai ter que escrever lá C dois pontos, C barra dois pontos, meus documentos, um exemplo. E aí você vai colocar dados do meu doutorado. E aí você especifica a extensão, CSV. Header, o que significa header? Cabeçalho, tá bom? Se na estrutura do seu arquivo CSV, o que é um CSV? Arquivos separados por vírgula. E aqui, ó, tipo de separação, eu especifiquei, vírgula. Tudo que tiver vírgula, ele vai botar uma linha e vai fazer virar uma tabela, tá bom? E header significa que tudo que tiver na primeira linha e na primeira coluna vai ser o título do cabeçalho ali. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um arquivo CSV vem escrito da seguinte forma:
x1, A, x2, B, que tem nome, e aqui tem nome variável. Se eu colocar header igual a true, ele vai fazer isso daqui, ó. Se eu colocar header igual a false, aí ele vai incluir tudo isso daqui. Isso aqui passa a fazer parte da minha tabela de elementos, beleza? Então, não sei se ficou claro essa parte, mas é algo bem simplesinho. Olha só. Esse comando diz ao R que os dados do meu doutorado estão no arquivo dados do doutorado, né, que possui uma linha de cabeçalho com o nome das minhas colunas, header igual a true, e que minhas colunas são separadas por vírgula, tá? Eu posso colocar espaço, posso colocar ponto e vírgula. Se seu arquivo não tiver cabeçalho, use header igual a false. E se suas colunas estiverem separadas por outro símbolo, por exemplo, ponto e vírgula, coloque o símbolo dentro das aspas sep, ponto e vírgula, eu posso botar dentro das aspas só o espaço, 2 espaços, que ele vai reconhecer, beleza? E assim ele vai importar a tabela nesse formato que você especificou para o R. Essa questão do cabeçalho aí dele, a questão é verdadeira, tá bom? Já para matar, para adiantar, questão item correto. Mas a questão do cabeçalho, tá? Header igual a true. Header igual a true. Significa que ele vai separar dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um cabeçalho? Ele separa, ele entende um como se fosse a coluna mestre ali, né? Como se fosse nome. Aí embaixo tem João, Maria. E aí ele entende que esse primeiro nome é o título ali, é o cabeçalho. Se eu não fizer isso, se eu colocar igual a false, nome vai entrar na lista de nomes. Essa é a forma mais simples de dizer para vocês, né? Aí o nome passa a ser na lista de nomes e deixa de ser o título, o cabeçalho ali, beleza? E a gente encerra a nossa listinha aqui de exercícios, né? Tamo junto, um grande abraço.